Nós estamos claramente passando por um tempo de juízo no Brasil. A derrocada da nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestadas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia, e tantas outras realidades que afetam tragicamente a vida dos brasileiros hoje, não são apenas uma infeliz coincidência. Deus está açoitando uma nação que não reconheceu o tempo da sua visitação e desprezou a graça de que tem lhe sido oferecida. Que o Espírito foi derramado sobre o Brasil, ninguém pode negar. Nas últimas décadas vimos muitas manifestações do seu agir, produzindo movimentos sobrenaturais e abrindo portas amplas à pregação do Evangelho. Profetas e mais profetas se levantaram aqui e vieram de outras nações para soprar fôlego de vida sobre nossa nação. O que fizemos, porém, com tudo isso? O Brasil, dos 40 milhões de evangélicos de hoje, é mais podre e mais corrupto do que o de ontem, que tinha menos crentes. Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial sendo expostas com sua vergonha pela justiça. Mas isso é só uma tênue amostra do que, de fato, é a ética e a moral do nosso povo. Sim, do nosso povo. Pois a desonestidade indecente não é marca apenas dos políticos, mas de grande parte de nossa população, incluindo pobres e ricos, cultos e indoutos, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar como ele andou. Eu gostaria de dizer outra coisa, mas minha percepção profética não permite. Nossos próximos anos não serão fáceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. Não falo apenas de economia, pois para isso não é necessário ser profeta, mas de tragédias que abalarão as estruturas da nossa nação. Guardem o que estou dizendo. Povos de outras línguas comerão o nosso pão e rirão do nosso luto. Falo em nome do Senhor. Uma leitura de Jeremias 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil de hoje como Deus enxerga. Recebi esse texto de uma jovem. Durante um tempo de oração, entendi perfeitamente o recado de Deus. Sua vara fustigará os nossos lombos. Até quando? Até que sejamos quebrantados como nação. Historicamente, quando Deus envia juízo, Ele encontra um remanescente que o busque e que aplaque a sua ira. Não façamos parte disso. Permanecer fiéis não nos livrará completamente das dores da disciplina, mas nos dará a força que precisamos para resistir e a oportunidade para sermos testemunho e voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado nessa nação e a oferta do Senhor desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que uma grande parte aí está servindo a Mamon, cultivando sua velha ganância, buscando o brilho da prata. Só que agora, em nome de Jesus, pior, isso inclui uma parte considerável da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas da que é praticada nos altares evangélicos. Chega a ser absurda a supersticiosidade e o sincretismo maligno fomentado por uma legião enorme de falsos mestres e falsos profetas que se multiplicam como ratos. A venda de objetos e rituais com supostos poderes miraculosos mistura o comércio com o engodo na casa de Deus. Outro dia, assisti um vídeo em que pastores de uma das maiores denominações do Brasil desciam a uma mina de ouro para buscar a água da prosperidade, para ser distribuída ou vendida aos fiéis que, certamente ávidos pelo apelo das riquezas mundanas,
nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e de perceber o ridículo a que seriam induzidos. Uma liderança cristã, entre aspas, que ilude seu povo com águas da prosperidade, rosas sagradas e lascas da cruz, não é melhor que os pais de santo que fazem o mesmo em seus terreiros. Na verdade, é pior. E que diferença há entre o esotérico, que confia no seu patuá, e um crente que, em vez de colocar sua fé em Jesus, recebe um amuleto gospel do seu pastor e o pendura em casa como fonte de proteção? Nenhuma. Temos que nos arrepender da idolatria, não só da que é praticada em procissões e templos consagrados a entidades mortas, supostos santos, que têm boca, mas não podem falar. Há também idolatria às personalidades mundanas nas igrejas protestantes, como líderes e artistas sendo alçados pelo povo à categoria de semideuses, acima do bem e do mal, muitos deles com um testemunho tão sujo que não mereciam admiração nem nos antros do mundo. Como Deus não visitará com juízo uma nação que, tendo sido apresentada ao Evangelho, segue expondo sua imoralidade a céus abertos, nos carnavais e marchas gays da vida? Nossos governos erotizam crianças em escolas públicas com materiais pornográficos e nossas leis dizem: bem-vindo ao homossexualismo e toda forma de perversão sexual. Mas será que esse espírito não está livre para atuar também nas casas das famílias brasileiras e em muitos espaços da própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição e pederastia não mancham também os altares? O que dizer dos pastores e personalidades gospel que estão no segundo ou terceiro casamento, têm argumentos bíblicos que lhe deem tal direito, ou dos que usam o seu feitiço transvestido de unção para seduzir ovelhas ao matadouros da imoralidade? Não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos dos que afrontam a santidade de Deus, ou estão na igreja, ou passaram por ela e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já, ao menos, ouviu a palavra, ou teve a oportunidade de fazê-lo e não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da sua visitação, Lucas 19, 41 a 44, porque seríamos nós poupados, tendo desdenhado tanto da verdade como nação? Obviamente, no meio de tudo isso, há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita sua palavra. Como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado com a seca e a fome, 7.000 joelhos recusavam curvar-se diante de Baal. Como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros, para manter a honra do altar. Há muitos crentes e igrejas hoje que, remando contra a maré, permanecem na verdade. Que nos esforcemos para fazer parte desse remanescente, pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis. Fique você avisado disso. A vara de Deus sobre os lombos do Brasil já começou a arder e ser pesada, e será pesada. Não é mero castigo, mas a disciplina de um pai que quer essa nação de volta. Ele é justo em fazê-lo, não questione, apenas disponha-se a ser um argumento que aplaque a sua ira, a permanecer como uma testemunha fiel no meio das trevas, a chamar pessoas para viverem o verdadeiro evangelho e a interceder como legítimo sacerdote
para que a justiça e a genuína fé cristã possam de fato voltar a prosperar. Não me entenda mal, eu lhe peço. Eu não sou irresponsável, unindo-me a Satanás para acusar a igreja. Sou parte dela. Eu a amo, sinto vergonha dos seus pecados, porque eles são os meus também. Quero me unir ao Espírito e gemer por ela. Quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira, comprometida com a palavra, não se apaguem de vez nessa nação. Ao contrário, que se multipliquem, até que possamos virar esse jogo e ver o Senhor recolhendo a vara da punição. Por favor, junte-se a mim nesta busca. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Qual é o caminho? Vamos ler juntos? Se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. No arrependimento e na fidelidade está a nossa esperança.